No volume 1 do mangá Ao no Haku, fomos apresentados os protagonistas Taiki no Mata e Shinatsu Kano, dois jovens que estudam no ensino médio e praticam esportes. O Taiki pratica badminton e a Shinatsu o basquete. Ambos têm um sonho de um dia ganhar seus torneios nacionais, terminar um ano com esse feito. Taiki ele é apaixonado pela Shinatsu faz um tempo que ele nutre esse sentimento. Porém, algo bem curioso acontece, foi os pais da Shinatsu, eles resolveram então viajar. Porém, a Shinatsu acabou ficando e, para ela não ficar sozinha, ela acabou indo morar com os pais do Taiki. Agora, ambos têm que morar juntos e agora o Taiki, alguém que gosta de Shinatsu, tem que conviver junto com ela. Então, inicia esse desenvolvimento dos dois juntos, tanto na escola para realizar seus sonhos, quanto nas suas casas. E agora, o volume 2, tivemos mais um pouco desse desenvolvimento. Acompanhe o vídeo e veja tudo o que aconteceu no volume 2 do mangá Ao no Haku. Tanto o Taiki e o seu amigo, eles estão olhando só a lista dos participantes das eliminatórias de nacionais de badminton. Eles têm que formar duplas, então eles estão procurando quem seriam suas duplas. Porém, o Taiki, ele descobre que a sua dupla vai ser o Haryu, a mesma pessoa que ele supostamente pensou que era alguém que era afim pela Shinatsu, mas não era o caso. Mas o Haryu, ele agora seria a dupla dele. E não só isso, o Haryu, ele escuta o Kyo e o Taiki, eles conversando. O Taiki tava falando que ele não queria fazer dupla com o Haryu exatamente porque ele queria vencê-lo um dia. E vencê-lo para que ele vencesse o torneio e falar que gosta da Shinatsu. Porém, o Haryu, ele acaba escutando essa conversa, então descobre os sentimentos do Taiki. E logicamente, ele zoa ele por isso. Os treinamentos do Haryu são treinamentos bem pesados, ele pega bem pesado com o Taiki. Tanto que o Taiki, ele nem sequer tem tempo para descansar, a não ser no momento das aulas, quando não tá tendo treino, quando não tá tendo nada do clube. Então, é os únicos momentos que ele tem. Ele até chega a conversar com a Rina e com o Kyo sobre isso, onde ele não tem muito tempo para descansar. E enfim, ele fica então sempre com se queixando por conta disso, por estar sempre exausto por causa desses treinamentos. Uma coisa bem interessante de se notar do Taiki é a respeito de como ele treina. Ele nunca vai pelo lado mais fácil, ele sempre quer pegar algo bem mais difícil por conta de que ele quer aprender coisas novas. Ele mesmo fala, né? Quando o Haryu ele se questiona por que ele usa movimentos mais difíceis do que os mais fáceis, os mais convencionais, ele simplesmente fala porque ele não aprenderia nada usando sempre o que sabe, sempre o mais simples. Então isso é algo bem interessante do Taiki. Em alguns momentos ele sempre vai pelo lado mais difícil, exatamente não por se mostrar ou querer fazer nada do tipo, mas porque ele quer aprender coisas novas, ele quer surpreender, fazer coisas novas e aprender coisas diferentes. Então isso é um ponto bem importante, bem interessante sobre o personagem, onde ele sempre quer dar o seu máximo, né? Ele sempre quer aprender mais, e isso é bem legal de se ver. Em um certo momento, quando eles estão conversando, caminhando, então ele se encontra com outros alunos. O Haryu, ele então começa a falar quanto que o Taiki, ele em alguns momentos é preguiçoso, quanto que ele vai mal em alguns pontos, em alguns momentos. E logicamente o Taiki, ele fica bem triste por conta disso. Mas logo o Haryu, ele dá alguns elogios, dizendo que ele é esforçado, ele sempre quer dar o máximo de si, enfim. E elogia bastante o Taiki. Algumas pessoas até falam, né, que o Haryu só pega pesado com as pessoas que ele tem altas expectativas. Então, isso é um outro ponto sobre o Haryu, que dá uns pontos positivos para ele. O Haryu é realmente um ótimo personagem e ele realmente é alguém bem legal. Enquanto eles conversavam, o Haryu ele recebe uma mensagem que, ao se perguntar, ele fala que é de sua namorada. O que impressiona o Taiki, porque ele pensava que ele era afim da Shinatsu, mas não era o caso. Ele já estava namorando, acho que faz mais ou menos uma semana. Ele também acaba zoando o Taiki por isso, porque ele fala que ele provavelmente não vai conseguir uma. Mas com isso, essa questão, esse possível triângulo amoroso acabou se quebrando. O Haryu não é uma opção para isso. Havia se passado um mês desde que a Shinatsu se mudou da sua casa e agora está morando com a família do Taiki. O Taiki ele se disse se sentir bem feliz por conta disso. Muita coisa mudou desde então. Então ele se sente bem mais tranquilo com relação a isso. Ele não tem mais aquele nervosismo que ele tinha no início. Ele gosta da presença da Shinatsu, ele gosta de acordar e poder se encontrar com a Shinatsu. Então é a coisa que ele gosta bastante. Acontece que nesse mesmo dia, eles indo pra escola, ele no meio da aula ele recebe uma mensagem da Shinatsu dizendo que ele tá com o uniforme de educação física deles. O que de estranho seria isso é porque
os uniformes eles possuem os nomes dos alunos. E o Taiki usa o uniforme com o nome de outra pessoa, principalmente da Hinata, seria bem estranho. E isso poderia ter rumores, alguma coisa do tipo, porque que ele tem o uniforme de uma outra pessoa. Logicamente, os dois se marcam de se encontrar em uma sala para eles poderem trocar. Eles não queriam ser vistos juntos, enfim, isso poderia ter problemas, enfim. Eles então resolvem se encontrar. Porém, o Taiki indo caminhando até lá, ele se encontra com o Haryu, que logo tenta puxar ele para um treinamento, mais uma sessão de treinamento, e ele então tenta de toda forma sair disso e até consegue, né? Então ele chega na sala de aula, ele pensando estar vazia, na verdade estava com a Rina e sua equipe lá, estavam tendo uma pequena reunião. Não teve escolha, ele teve que encontrar um outro local, mas antes disso ele acabou deixando o uniforme cair, e para evitar que a Rina pudesse ver e lesse o nome, ele então diz que o uniforme é dele e para ela não tocar, porque o uniforme estava muito sujo. E ele até inventa de desculpa, aumentando muito mais, dizendo que o uniforme nem sequer havia sido lavado, que ele usava até sujo. Então a Rina realmente fica até com um certo nojo com respeito a isso. Então ela simplesmente pede para ele ir embora. Mesmo ele tendo destruído a sua moral, ele pelo menos evitou que o pior, né, acontecesse. Mas enfim, a Shinatsu então pede para que eles pudessem se encontrar no telhado da escola. Eles vão lá, se encontram, trocam o uniforme. E então a Shinatsu ela resolve ali mesmo se trocar, o que deixa o Taiki completamente sem reação. E logicamente a única coisa que ele podia fazer é evitar ficar olhando e tudo mais. Enfim, ele fala que a Shinatsu parece não se importar, não ter vergonha de ter ele do lado dele e poder fazer essas coisas, e parece que ele pensa que ela nem sequer vê ele como uma pessoa masculina e tudo mais. Ele então resolve que quer até tentar ser um pouco mais masculino. Então ele coloca isso na cabeça, né? Tem esse intuito aí na cabeça. Então com as preliminares chegando, o Taiki ele se sente bem motivado. As preliminares já serão no dia seguinte. A Rina então tenta brincar um pouquinho com ele para ele não se envergonhar, para não passar vergonha e tudo mais. Mas enfim, o Taiki ele tá bem motivado. O Haryu diz para ele chegar pelo menos ao top 16, porque isso seria um bom rendimento. Porém ele fala que se possível vai chegar no top 8, no top 4. Ele tá motivado, ele tá bem concentrado, mas o próprio Haryu fala que ele esqueceu as raquetes dele na escola e ele tá indo pra casa sem nada, o que mostra que, de certa forma, ele tá um pouquinho nervoso, tá esquecendo das coisas, enfim, ele tá fora de si em certo ponto. A própria mãe dele, ele tá um pouco tensa por conta disso, ele tá arrumando as coisas, arrumando toalhas, enfim. Ele mesmo, ele acaba derrubando água, mostrando que o negócio tá bem tenso. O que ele faz então é que ele resolve sair um pouquinho para treinar, vai lá pro quintal da casa dele, alguma coisa assim do tipo, e treina um pouquinho. A Shinatsu chega, aparece, dá uma olhadinha nele, pra ver como é que ele tá se sentindo, e ele mais uma vez diz que ele não tá nervoso, mas a camisa dele tá do avesso. Mostra que ele tá desatento em tudo. Logicamente ele na hora ele tira a camisa para se trocar, o que ao olhar pra Shinatsu percebe que ela acabou ficando um pouco desconcertada com isso tudo, o que de certa forma ele percebe que ela fica desse jeito, mas ela meio que faz quase que a mesma coisa que ela tinha feito num dia anterior. Ela então resolve acalmar ele, ela usa um ponto de pressão na cabeça para ver se acalma ele, para pressionar e tudo mais, isso ajuda a acalmar. E ela fala que para ele não se importar, porque ele ainda tem outros anos aí na escola para ele tentar novamente, o que chateia bastante ele. Porque vai chegar um momento onde a Shinatsu ela vai se formar, porque ela é um ano mais velha, e ela vai se formar primeiro do que ele, e ele não quer isso, ele quer vencer antes que ela se forme, o que acaba deixando ele chateado. Ele simplesmente sai dando aí boa noite pra ela. Então chega o dia dos jogos preliminares e o Taiki ele não tá realmente nervoso. Ele fala que não tem tempo pra isso, agora é hora de ir, e se qualquer nervosismo tiver, vai ser prejudicial para eles. Iniciado então as preliminares, eles passam pelas fases facilmente, tanto que logo eles então conseguem passar pelas preliminares e conseguem o objetivo, né, de estar no top 16, que é o objetivo lá para conseguir passar pelas preliminares. Então o próprio Taiki ele fica impressionado que isso foi muito fácil, mas o Haryu fala, né, que isso era impossível eles não conseguirem, porque ele sabia que ele ia conseguir, mas ele fala que o Taiki ele errou muito, ele teve que cobrir muitas falhas do Taiki. O próprio Taiki ele percebe que realmente isso foi realmente o que aconteceu, ele precisa melhorar nesses pontos. É então que eles veem um outro jogador jogando muito bom, e ele logo reconhece o Haryu. Então os dois eles eram meio que colegas no fundamental, e eles se conhecem. O Haryu ele apresenta ele, e ele é o Ichiro Kishishu, que
O Ichiro, ele é outra pessoa que é afim da Shinatsu, tanto que ele pediu o número dela pro Haryu, mas ele acabou não dando, ignorou ele por completo. Então ele quer derrotar ele nesses jogos preliminares. Mas o que acabou acontecendo foi que a dupla do Ichiro acabou se sentindo mal e teve que ir embora, quebrando completamente os planos. Então ele vai jogar nos jogos individuais, onde não é dupla, é somente uma pessoa, como o próprio nome diz, né? Mas o Haryu fala que ele não vai jogar isso e fala que o Taiki, para ele disputar com o Taiki, caso ele vença o Taiki, aí sim ele dá o número da Shinatsu para ele. E logicamente o Taiki não gosta nada disso, mas não teve jeito, ele teve que aceitar. Mas então, como ele não quer que entregue o número pro Ichiro, então ele vai tentar de um jeito conseguir vencer. Quando ele chega em casa, ele encontra sua mãe conversando com a Shinatsu. Eles falam exatamente sobre aquilo que estava falando antes, dele ainda ter outros anos para tentar novamente, mas a Shinatsu percebe que ela pode ter falado algo que o desanimou bastante, então ela meio que se sente mal por isso. Taiki então ele acaba escutando tudo isso, ele finge que não escutou, ele acaba chegando e fala que ele vai vencer os jogos, o torneio individual. E ele então se sente motivado por isso, que não é somente vencer para avançar, mas também tem outros objetivos aí que acabou entrando no meio do caminho. É então que a partida individuais inicia e o Taiki então começa a sua partida. E o Haryu fica ditando então os jogos dele, falando como é que ele vem mostrado nessas primeiras partidas, onde parece que ele só tá meio que observando como é que o outro jogador joga. Enfim, ele meio que tá mostrando algumas estratégias que até de certa forma alegram o Haryu, mostra que ele teve uma certa evolução. Enquanto eles assistiam a partida, as meninas do time de basquete aparecem, inclusive a Shinatsu tá no delas. Então que o Kyo ele aparece por lá e fala um pouco com a Shinatsu. Inclusive ele até então revela a aposta que eles fizeram, onde entregaria o número dela, e o que deixa a Shinatsu bem chateada por conta disso, né? Bem com bastante raiva com Haryu por conta disso. Mas então que o Kyo ele fala que caso o Taiki ganhe, ela poderia recompensar com alguma coisa, tipo levando ele para um aquário ou alguma coisa do tipo. Porque ele vem se esforçar exatamente por conta da influência que a Shinatsu vem dado pra ele. Então ele fala que quanto ele vem melhorado, o quanto ele vem se esforçado, o quanto que as coisas que ele vem feito exatamente por conta desse apoio que a Shinatsu vem dado pra ele. Ele então pede para que ela pudesse recompensar ele de alguma forma caso ele vença. Só que a Shinatsu ela então resolve fazer isso. Caso o Taiki vença, ela então vai levar ele para algum passeio, né, em algum dia no aquário. Tá aí que ele acaba vencendo a partida e logicamente também vencendo a aposta que eles haviam feito, porém ele não venceu o campeonato, ele acabou ficando em segundo, e foi o colega dele, o Nishida, que acabou ganhando o torneio em si, e fazendo então isso, o Taiki ficar em segundo lugar. Tanto que a própria Rina ela começa a zoar ele, brincar com ele, porque ele ficou em segundo, e como ela é sempre a pessoa que fica brincando, zoando ele, ela não deixou essa passar também. E acabou então brincando também com ele com respeito a isso. Porém, enquanto eles conversavam, Shinatsu acaba mandando uma mensagem pro Taiki, tanto que ele até acaba derrubando o celular, porque ficou surpreso com esse tipo de mensagem. Que ela havia convidado ele então para sair por um aquário, né, caso ele quisesse, caso ele não estivesse cansado e quisesse sair. Logicamente ele ficou bem surpreso quanto a isso. A própria Rina ficou se perguntando como é que eles estão tão próximos, né? Que eles nem conversavam, nem nada do tipo, e agora eles estão realmente bem próximos. Mas então é o que eu falo, que ele pediu, ele falou que para convidar e tudo mais. E a Rina ela fica feliz. Ela fala que não, agora vocês estão no encontro, e isso deixa o Taiki bem mais nervoso ainda. Porém, o que foi bem curioso é que a Rina, depois dela sair, a amiga dela tinha chamado ela, e aí essa amiga dela acaba vendo que ela parece que tá com a cara meio fechada, parece que ela tá um pouco com raiva de alguma coisa, e ela sempre fala, não, talvez seja outra coisa e tudo mais. Mas esse ponto foi realmente bem curioso com respeito à Rina, que parece que ela tá realmente se prendendo a alguma coisa, ela tá querendo fingir alguma coisa, e ela deixa algumas coisas aí no ar. O Taiki ele continua bem nervoso, e ele chega na casa dele, fica bem nervoso, ele fica pensando direto nisso, e ele acaba dormindo e se atrasando, algo que ele não costuma fazer. Ele até fala, né, do que adianta eu acordar cedo todos os dias e me atrasar justamente nesse dia específico. Então ele realmente está muito nervoso. Ele deixa cair algumas moedas no meio da rua. Aí então chega até a Shinatsu e ajuda ele a pegar. Então ele se encontra. Então tá aí que vê ela com um vestido bonito e tudo mais. Ele acaba se encantando. Enfim, ele já
indo ao aquário, a Shinatsu ela tá bem animada com respeito a isso, ela olha nos aquários e tudo mais, o Taiki também fica bem feliz em ver ela, em estar com ela e tudo mais, e ele sempre falou que não queria criar tantas expectativas para pensar que só encontro e tudo mais, mas ele também pensa, né, eu acho que pelo menos por enquanto pode considerar isso um encontro. Mas ele mesmo assim, ele não consegue chegar perto da Shinatsu, ele não consegue encarar ela direito. Então ele fica com um clima um pouquinho, de certa forma, estranho assim. Tanto que ele então depois pede, não, bora pra casa. Mas a Shinatsu, ela fala que ela queria conversar um pouco com ele, tanto que pedir desculpas também, o que deixa o Taiki um pouco confuso. Mas é com respeito ao que ela já havia falado com ele, que não importa se ele perder esse ano, ele tem ainda o ano que vem. E ela ficou realmente sentida com isso, porque aparentemente o Taiki ficou pensativo quanto a isso, o que na verdade não foi o caso. Ele usou isso como motivação para ele vencer, porque o que motiva ele a querer vencer não é o conta de que ele quer vencer esse ano para não deixar bom no que vem, mas sim porque ele quer vencer esse ano para conseguir se aproximar mais da Shinatsu e tudo mais. Então, antes que o ano termine. Então, isso é um dos pontos. Mas enfim, a Shinatsu ela acabou ficando bem sentida quanto a isso, então ela pede desculpas, o Taiki, ele, logicamente, ele aceita e tudo mais. Mas um detalhe bem legal foi que ele manda uma figurinha no celular e pede, enquanto eles estiverem juntos, ela pode mandar essa figurinha caso ela precise de alguma coisa, precise falar, precise conversar. Logicamente ela manda isso já na hora e fala que ele é um bom colega de lá, ele é um bom amigo. Então por enquanto esses detalhes, né, foram acertados. Já terminado o encontro, no dia seguinte, já na aula, o Taiki ele se mostra realmente estar bem feliz, tanto que ele ficava sempre com um sorriso no rosto, algo que até a Rina comentou sobre isso, que incomodava um pouco ela, que o Kyo começou a perceber, a notar que esse incômodo era algo bem diferente. Algo se notar sobre a Rina é que ela, apesar do jeito dela, bem animada, descontraída, esse jeito parece meio que despreocupado, ela é boa realmente na ginástica rítmica, que é o esporte que ela pratica. Tanto que ela é uma das concorrentes mais fortes, tanto que ela chega até a receber uma entrevista de uma jornalista e tudo mais sobre os jogos, e enfim, ela é realmente alguém bem forte na ginástica, e isso é o que o Taiki, o que eu fico comentando sobre isso, né? E ela é só realmente uma pessoa normal. E uma das suas visitas de rotina na clínica para se consultar, para saber se tem alguma lesão e tudo mais, ela acaba se encontrando com a Shinatsu. Então percebe que ela também vai na mesma clínica. Então elas começam a conversar, elas começam a interagir, que é algo que até então elas não conversavam tanto, não conversam tanto, né? Elas não são duas pessoas que são tão próximas. E a Rina, pensando no Taiki, né, a Shinatsu se aproximar um pouco mais dele, ela contou algumas coisas sobre o Taiki, né, com respeito a um tempo atrás, quando ele se lesionou por causa dela, ela acabou quase caindo, ele salvou ela e ele acabou se lesionando quanto a isso. Ela se sentiu bem mal e tudo mais, mas o Taiki, como sempre, é alguém bem motivador, alguém que não se deixa abalar pelos problemas. Pelo contrário, ele usa essas coisas para tentar crescer, e é o que ele faz exatamente nisso também. Ela saindo, a Shinatsu se já indo embora, ela acabou esquecendo o celular, o que uma das pessoas que estavam cuidando da clínica pede pra Rina ir levar o celular dela, mas no caminho ela percebe que ela estava em direção à casa do Taiki. Não só indo em direção, como entrando na casa do Taiki. Ela sendo recebida pelo Taiki como se fosse alguém que morasse lá, o que de certa forma deixa ela bem curiosa, né? E meio que ela deixa ela curiosa com respeito a isso. A Rina, de certa forma, pensa que não, vou deixar isso pra lá, mas ela resolve mudar isso e simplesmente se apresenta pra eles, né? Ela então se revela pra eles. Então o Taiki, ele não tem escolha, ele acaba então contando tudo o que aconteceu, porque eles estão juntos, morando na mesma casa e tudo mais. E enfim, as coisas estão, de certa forma, estão resolvidas. A Rina, ela meio que fica da mesma forma, né? Mas, logicamente, ela se sente um pouco meio que triste quanto a isso, sentida quanto a isso. E ela meio que fica preocupada quanto a essa situação. O que acaba abalando até um pouco nela nos treinos. Logicamente, isso não diminui a qualidade dela nos treinos, na ginástica e tudo mais. Mas ela fica sempre pensativa quanto a isso. Ela fala, né, que
estava um pouco nervosa e que algumas coisas, alguns detalhes não foram tão perfeitos exatamente para estar pensando nisso, ela precisa melhorar. Ela acaba se contando com o próprio Taiki, né? Eles conversam, eles falam um pouquinho até sobre a Shinatsu e tudo mais, e ela então vê o laço que ele tem na perna, que ele tinha amarrado, e fala, né, com respeito a isso, que os dois tinham amarrado juntos, porque um ficar pensando no outro, um motivar o outro, e isso acaba ainda mais abalando a Hina e praticamente não tem como mais não tem como mais esconder esse sentimento. Ela então pensa na Shinatsu e no Taiki, o quanto que eles estão se aproximando, tanto que eles estão juntos. Então, ela pensando em tudo isso, ela acaba meio que até chorando e nem sequer mais consegue conter esse sentimento, né? Algo que ela meio que deixava pra lá, ela fingia que não se importava, ela meio que fingia que tudo bem, mas agora realmente não tem como esconder esse sentimento. Ela realmente gosta do Taiki e toda essa situação acaba abalando bastante ela. Mas ela tenta então deixar isso pra lá, porque isso vai abalar ainda mais a situação no caso da ginástica, porque tá chegando o torneio, né? Então ela agora tem esse problema aí principal para resolver primeiro. Então o volume 2 encerra dessa forma, mas então esses problemas a gente só vai poder ver o desenvolvimento disso só no volume 3. Então se você quer um vídeo falando sobre o volume 3, uma análise do volume 3, um resumo do volume 3, apoie esse vídeo para que eu, pelo menos, esteja sabendo que você esteja gostando desse vídeo. De qualquer forma, assim que puder, vou estar falando aí sobre o volume 3 também, tudo que aconteceu no volume 3. Mas espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero lançar mais vídeos como esses, logicamente se vocês gostarem, e é mais ou menos isso. Obrigado por ter assistido até aqui, eu fico por aqui e a gente então se vê no próximo vídeo.